A paz de Cristo. Eu quero falar para você hoje aqui nesse vídeo sobre uma canalice que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo tomado por pedófilos. E a população aceitando tudo, pelo menos boa parte da população, de forma passiva e aderindo ao comportamento da pedofilia. Eu vi aqui há uma semana, 2 semanas atrás, várias pessoas na internet fazendo um auê, um oba-oba, um mimimi, por causa de uma decisão de um magistrado da Justiça Federal que determinou que homossexual pode sim ser atendido por psicólogo, devolvendo esse direito a esse pessoal que é homossexual. E aí eu vi gente aqui de toda classe social, de todo cargo, inclusive de cargos públicos, defendendo que esse magistrado cometeu um erro e dizendo que não existe cura gay, quando esse magistrado sequer falou em cura gay. Mas eu não estou vendo agora ninguém falar da terrível pedofilia que está acontecendo. Em uma exposição agora em São Paulo, certo? Um homem deitado nu, primeiramente de frente, com o pênis completamente para fora, e ali uma mulher que faz parte desse local pega uma meninazinha que deve ter o quê? Seus 11 anos de idade, 10 anos de idade, por aí, e traz essa menina até esse homem nu que está deitado no chão de braços abertos, com o pênis exposto, e faz a menina tocar no homem. Não fez tocar no pênis, mas fez tocar nos braços e nas pernas. E a criança ali constrangida, quando passava entre o braço e as pernas do homem, dos braços para as pernas, ela passava rodeando, se distanciando da nudez do órgão genital do homem, demonstrando ali o nojo da criança ali, né? Demonstrando ali o constrangimento da criança, porque todo ser humano tem dentro de si o que é certo e o que é errado. Com o tempo se perverte, mas as crianças ainda preservam isso. Tanto que Jesus diz que para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Então, eu quero ler aqui para vocês, primeiramente, Gênesis 9, onde fala o seguinte: Noé, que era agricultor, foi primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Veja aqui que Noé amaldiçoou o próprio filho, por ele ter ido olhar a nudez do pai, e ainda, ao invés de cobrir o pai, ter saído para contar para os outros irmãos que o pai estava nu dentro da barraca. Veja a importância que Deus dá para que não se exponha a nudez. Tanto que Adão e Eva, quando cometeram o pecado original e se viram nus, se cobriram com folhas de árvores. E Deus disse: não, não está certo. E fez para eles roupas de couro. Sacrificou animais, tirou, e próprio Deus fez uma roupa, foi ali o alfaiate da primeira roupa de Adão e Eva. E fez a roupa de couro de animal, onde cobria todo o seu corpo, toda a nudez. E aqui nós temos Noé, que amaldiçoou o seu filho. Amaldiçoou o seu filho Cã, dizendo que ele e seus descendentes seriam escravos dos seus outros 2 irmãos. E assim aconteceu. Você lendo a palavra do Senhor, você vê que assim aconteceu. E assim foi. Foram escravos. Por quê? Porque ele simplesmente desobedeceu um princípio de Deus, de exposição da nudez do próprio pai, no sentido de olhar para aquela nudez e de ir falar para os seus irmãos. Talvez, ou com certeza, querendo que os irmãos também fossem olhar. Mas os irmãos, de forma prudente,
pegaram uma capa sobre os ombros e entraram de costas na tenda do pai e cobriram o pai sem olhar para a nudez dele. E por isso foram abençoados por Noé. Eu quero ler para vocês aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns artigos. Eu vou começar pelo artigo 74, que fala das diversões e espetáculos. Fala o seguinte: o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, a faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. O parágrafo único diz: os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão fixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informações destacadas sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária, especificada no certificado de classificação. O artigo 75 diz: toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Veja que mesmo com classificação para a criança, até os menores de 10 anos só poderão entrar se estiverem com os pais ou responsáveis. O artigo 78 diz o seguinte, vejam que interessante: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas em embalagem opaca. As revistas, por exemplo, Playboy, que morreu ontem aí o fundador da Playboy, que expôs a nudez de milhões, de milhares de mulheres para todo mundo. Uma revista Playboy, por exemplo, que tem uma mulher nua na capa, ela deve ter uma embalagem opaca, que não se possa ver com nitidez o que está dentro dessa embalagem, o que está exposto nessa embalagem. Isso é o artigo 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui fala ainda os deveres do Ministério Público, porque eu tenho visto aí o Ministério Público agora, com a nova Procuradora-Geral, querer inclusive ouvir a conversa entre o advogado e o seu cliente que está sendo acusado de um crime, indo aí contra todos os princípios e garantias legais, constitucionais e individuais do cidadão, que são em todo mundo respeitados. Mas eu queria ver ela, a Procuradora-Geral que assumiu agora, tomar providências contra esse ato de pedofilia que está sendo praticado em São Paulo, dentro de um espaço público. Então diz aqui que entre os deveres do Ministério Público, está dizendo aqui o seguinte, isso aqui no Estatuto da Criança e Adolescente: as atribuições do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos, relativos à infância e adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Instaurar procedimento administrativo e para instruí-los, expedir notificações para acolher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento justificado, requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Veja que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá vários instrumentos para o Ministério Público para atuar em casos assim. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações à norma de proteção à infância e juventude. Está dizendo aqui que mesmo que não caracterize um crime, não seja um fato típico, ou seja, tipificada aquela conduta na lei como crime, ainda assim, por estar desobedecendo aqui os princípios, né, de proteção à infância e juventude, o Ministério Público deve intervir. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados a crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Isso aqui, em primeiro lugar, é de competência do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Estadual de São Paulo. Vamos ver se toma uma providência. Né? Eu falei aqui na Procuradoria-Geral, porque a Procuradoria-Geral hoje está metendo em todos os assuntos, né? Como, por exemplo, na Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Ali é competência também do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas já que o Ministério Público Federal está se impondo com competência para isso, que se imponha com competência para isso aqui também, que é uma violência muito maior que a da Rocinha.
representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra norma de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção de responsabilidade civil e penal do infrator quando cabível. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata essa lei, adotando de pronto medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Isso aqui são atribuições do Ministério Público dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Agora eu quero ler para você o artigo 232, que trata de crime contra criança e adolescente. O 232 fala: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. A mulher que leva a criança, no primeiro vídeo que eu vi, a tocar no homem nu, claramente a criança está constrangida. No segundo vídeo que eu vi, o homem nu agora está de bruços, com a nádega para cima. Nu da mesma forma. E outra criança, meninazinha também. Veja que ele traz uma meninazinha de 10, 11 anos, eu não sei a idade, é mais ou menos por aí, para tocar no homem que está nu, nos braços e nas pernas. Tá certo? Detenção de 6 meses a 2 anos para esse tipo de comportamento. 240. Produzir, reproduzir, digitar, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, reclusão de 4 a 8 anos. Incorre na mesma pena quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com eles contracena. Veja que está aqui tipificada essa conduta. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Reclusão de 1 a 3 anos. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pena de 1 a 3 anos. Incorre na mesma pena, certo? Quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Aqui são apenas alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, onde fala dos fatos típicos considerados, que são considerados os crimes contra criança e adolescente. Então aqui eu quero deixar meu repudio, certo? Deixar aqui o meu repúdio, deixar aqui a minha indignação contra esses canalhas que estão pervertendo a infância. Canalhas que estão usando crianças e adolescentes para fins libidinosos aí, fins de exposição de nudez. Não venham me dizer que não tem fim libidinoso e que é arte, pois não é arte não, porque aqui eu estou embasado na palavra do Senhor. Como ministro de confissão religiosa que eu sou, aqui sobre proteção da Constituição Federal, primeiramente de Deus, e depois da Constituição Federal, que me garante a livre manifestação da convicção e do pensamento religioso. E eu quero dizer o seguinte: Deus não aprova isso. Maldito será esses que estão promovendo isso. Malditos já são, como Noé amaldiçoou os seus próprios filhos, o seu próprio filho Cã, por expor sua nudez. Ele diz que maldito será, maldito é. Então, eu repito aqui, malditas são essas pessoas. Malditas são essas pessoas para o próprio Deus. E irão responder perante Deus os seus atos, por perverterem a infância, a juventude. Povo brasileiro, o que está acontecendo? Vamos nos posicionar por Deus ou vamos nos posicionar por filhos de Satanás, que pervertem a palavra de Deus?
Fica essa reflexão para você. Porque a omissão, não só na lei dos homens, como também na lei de Deus, ela será cobrada. Aquele que se omitir, a palavra diz que será cobrado. Quando Jesus estava com seus discípulos e alguém chegou e disse: mestre, esses seus discípulos aí, eles podem falar essas coisas? Jesus disse: eu digo a vocês que se um desses que me seguem se calarem, até as pedras clamarão. Então eu conclamo aqui a todos os cristãos a se insurgirem contra essa imundícia. Claro que não de forma com violência física, porque é contra nossos princípios cristãos, mas se insurgirem pela voz, pelo direito constitucional de livre manifestação do pensamento e da convicção religiosa. Vamos cobrar das autoridades, vamos cobrar do Ministério Público, vamos cobrar que tomem providências. Não é possível que achem normal uma menina, uma criança, estar exposta tocando em um homem nu. Não é normal, isso é diabólico, é satânico e destrói a mente dessa criança. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essa nação e nos livre desses pervertidos. Nós sabemos que irá piorar o mundo, mas Jesus Cristo virá pegar a sua igreja antes, porque vai ficar de uma forma que será insuportável. E a palavra diz que só não haverá um fim total da humanidade porque Deus intervirá. Mas antes disso, a igreja de Cristo já terá sido arrebatada, porque será um tempo realmente de total perversão e que já iniciou. Então desperta tu que dorme, pois Jesus Cristo está voltando. Deus te abençoe.